O Lab CSI apresenta mais um post da série Curiosidades do Boro. O boro nas paradas de sucesso. Para mais conteúdos relacionados a esse vídeo, como para conhecer mais da pesquisa do Lab CSI, procure-nos nas nossas redes sociais que colocamos aqui e na descrição desse vídeo. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre as propriedades do átomo de boro que possibilitaram o desenvolvimento da terapia de captura de nêutrons chamada de BNCT. O boro é o quinto elemento da tabela periódica, sendo vizinho do carbono no segundo período. Assim, o boro possui 5 prótons em seu núcleo e 5 elétrons, com uma distribuição eletrônica de 1s2, 2s2, 2p1. Esse conjunto de elétrons que determina a reatividade do átomo. Apesar de necessitar de 5 elétrons para completar a camada, o boro é um dos poucos elementos capazes de alcançar estabilidade sem atingir o octeto. Existem dois tipos de átomo de boro, ou seja, dois isótopos. O boro 10, que possui 5 prótons e 5 nêutrons, e o boro 11, que possui 5 prótons e 6 nêutrons. A única diferença entre esses dois é a quantidade de nêutrons. Com relação à abundância isotópica, o boro 10 constitui apenas 20% de todo o boro do planeta. O boro possui uma forte afinidade com o oxigênio e, por isso, é encontrado na natureza na forma de óxidos, como o bórax. Como eu havia dito anteriormente, o boro é vizinho do carbono e, portanto, possui características similares. Em razão disso, o boro pode funcionar de forma semelhante ao carbono no corpo humano, ou seja, mimetizar o carbono de tal forma que ele é absorvido normalmente pelas células. Entretanto, o boro 10 apresenta uma característica importante que o faz ideal para aplicar em reatores de fissão nuclear e em uma técnica conhecida como BNCT, a terapia de captura de nêutrons. Isso porque o boro 10 tem alta capacidade de absorver nêutrons lentos. A técnica de BNCT foi desenvolvida e idealizada em 1950 para ser utilizada como uma alternativa no tratamento de diferentes tipos de câncer cerebral. Ela, então, poderia ser utilizada nos casos onde não era possível realizar procedimentos cirúrgicos ou quando a quimioterapia não era capaz de alcançar o alvo específico. Atualmente, já existem estudos e testes clínicos que buscam avaliar a eficácia da BNCT em tumores em outras partes do corpo. Então, nessa técnica, injeta-se no paciente um composto contendo o boro, como, por exemplo, BPA, que é a paraboronofenilamina, ou o composto inorgânico BSH, que é o borocaptato de sódio. Através da corrente sanguínea, o composto chega nas células tumorais e é absorvido por elas. As células tumorais acumulam uma maior concentração do composto do que as células sadias, em razão de sua atividade metabólica elevada. Então, uma vez que a concentração de boro dentro das células é suficientemente alta, irradia-se o paciente com um feixe de nêutrons lentos, chamados de nêutrons epitérmicos. Já que esses nêutrons possuem baixa energia, cerca de 2 keV, eles não geram grandes danos ao tecido saudável, mas possuem energia suficiente para promover a fissão do núcleo de boro 10. Então, ao absorver o nêutron lento, o núcleo de boro 10 é elevado ao estado excitado do boro 11, que em seguida se quebra, emitindo duas outras partículas altamente energéticas. A partícula alfa, com energia cinética de 1,47 MeV, e um átomo de lítio,
em estado excitado com energia de 0,84 MeV. Com o decaimento do átomo de lítio ao seu estado fundamental, há também a emissão de raios gama com 478 keV. A liberação dessas partículas causa uma ruptura do núcleo da célula, levando à morte da célula maligna. Como as partículas alfa e o lítio têm um alcance menor do que o tamanho das células, o dano causado pela liberação dessas partículas não se propaga para as células vizinhas, poupando a maioria das células saudáveis. Apesar da vantagem da redução de danos aos tecidos saudáveis em comparação com a quimio e radioterapia, a BNCT ainda precisa avançar em alguns pontos cruciais para que possa ser utilizada em uma escala maior e de forma mais segura. O primeiro ponto é o aumento da seletividade dos compostos injetados, isto é, uma maior concentração da substância que contém o boro 10 nas células tumorais em comparação com as células saudáveis. Além de aumentar a seletividade, os novos compostos contendo boro devem persistir por um período ainda maior dentro das células tumorais, para que a técnica seja mais eficaz. Dentro desse contexto, algumas alternativas avaliadas atualmente para resolver esses problemas incluem a utilização de sondas para aplicação do fármaco no local desejado e o desenvolvimento de compostos de boro associados a agentes de entrega, como, por exemplo, aminoácidos, lipossomos e nucleosídeos. A fonte de nêutrons é um outro desafio, pois a instalação destas perto dos hospitais é problemática, uma vez que são equipamentos grandes e de alto custo. Além disso, ainda existe dificuldade na otimização dos reatores para que gerem uma quantidade de feixes epitérmicos satisfatória para a eficácia da técnica. Apesar da BNCT ser uma técnica promissora, nos moldes atuais, ela ainda está longe de cumprir com seu objetivo final, que é a cura completa de tumores malignos cerebrais. E ainda serão necessários maiores desenvolvimentos para que se possa utilizar a BNCT em hospitais comuns. Obrigada pela atenção! Nos vemos no próximo vídeo.